E o meu é Evelyn. Hoje vamos fazer algumas perguntas para a nossa avó, Lori, de 62 anos. Como eram as mochilas para ir para a escola? Nós foi a pé, saquinho de açúcar de quilo que nossa mochila, né? E nós nem tinha chinelo, nada. Merenda de pão, acompanha essas coisas assim, meio açúcar. Então nós foi na escola, nós trocou esse pão para outra coisa. Nós não tinha nem roupa, Vocês tinham TV ou rádio? nada. Nem rádio, nem TV. Pobre. Como vocês antigamente iam para a escola? A pé, você tinha amigo? Amigo, tinha os colegas na aula. Sim, mas Como eram as mesas na escola? As mesas na escola? Não era de madeira? De madeira. As professoras xingavam vocês? Sim, que puxou as orelhas, caiu laço. Cheguei em casa, não fez as temas, nós caiu laço. Assim as coisas, foi. Então tá, obrigado, vó. Tá. Eu lecionava pelo município. E aí eu tinha que atender as 5 classes. Era de ao primeiro ano ao 5º ano. E era uma escola do interior. E a gente muitas vezes estava sozinho, não tinha outra professora para ajudar. E aí já era uma época muito sacrificada. Mas era bom que as crianças eram queridas, eram educadas, eles valorizavam o professor. E hoje em dia, né, não valorizo mais o professor, e as crianças são mais revoltadas. E eu me sinto muito honrada de aquele tempo lecionar, porque eu fui muito bem remunerada com os negócios dos pais, os pais recompensavam a gente, era muito bom. Agora, nós vamos gravar um vídeo para a escola do Eduardo e aí a gente gostaria que o vô e a avó falassem como é que era no tempo da escola de vocês. O meu tempo da minha escola foi muito bom, só que não tem as oportunidades que as nossas juventudes de hoje têm. Naquele tempo era muito difícil, porque a gente não tinha que caminhar a pé, dependia a longura, nós não tínhamos condições de ônibus, que hoje tem, e tudo é mais fácil, mas naquele tempo foi muito difícil. Eu, como não conseguia estudar mais, meus pais não tinham oportunidade de dar os estudos, eu consegui estudar até a 5ª série. Na escola Almirante, Tamandaré, em Tramandaí, mas foi muito difícil. Hoje as crianças têm mais facilidade, a educação hoje não é como antigamente, que os alunos respeitavam muito as professoras, os pais admiravam muito as professoras, porque a educação era mais rigorosa naquele tempo, mas os alunos tinham mais respeito com as professoras. Portanto, os pais ensinavam uma coisa e a professora ensinava, completava a educação das crianças. Hoje não, as crianças não respeitam mais os professores. A educação hoje se tornou mais fácil, mas a educação falta de muito respeito com a educação. E o vovô? Eu já está certo, isso aí é tudo meu. Ah, não, a avó de Tramandaí, eu sou do Aguapé. Tá, e foi tranquila o teu tempo de escola? Foi muito tranquilo. Então tá, manda um beijinho aí. Eu, pra ti, Todo mundo, manda um beijinho. Um beijo para todas as professoras. Antigamente existia, a primeira geladeira que teve, era querosene. A gente botava querosene no tamborzinho, do lado, né? E aí botava fogo e ela funcionava o gelo. Aí, muitos anos depois, veio a geladeira a gás. Não existia. E hoje não existe mais, a gente nem sei quem tem. Até queria perguntar, até na internet deve ter. Eu queria saber quem tem uma coisa dessa aí. Aí depois tinha o fogareiro a gás, a querosena, botava querosene dentro e bombeava e tinha
dava, gás, dava fogo bem azulzinho, nem o gás, a querosene. Hoje em dia não se tem mais, não se veja, nem sei quem é que tem. Mas eu cozinhei nisso ali. Na época eu cozinhei nisso ali. Naquele fogareirinho, era só uma boquinha. Botava a panelinha em cima. Eu tinha 20 anos, hoje eu estou com 70, vou fazer 73. Então existia isso ali. E quando eu morava lá fora, não tinha onde, nada, a estrada era ruim, só de carroça ou de a cavalo. Aí existia o primeiro ônibus, eles chamavam o bicudo. Era 11 de gabina, com nem escanha. Era o Martins, aí a gente... Ó, a coloniada via os ônibus assim, né? Ah, aquele ônibus lá, o que é aquilo? Era uma relíquia, até ninguém via. Né? Aí passava aquela estrada. No Campo Grande, foi no Taquarimirim. Era a vida, a minha vida era assim. O colégio era 3 quilômetros do Caraí a pé, na época. No tempo do tamanco. Eu usei tamanco. O tamanco. Tamanco. Uma cepa de madeira com coisa em cima. Eu usava o corinho. Só tinha um corinho em cima daquele pedaço de pau. Mas tinha que cuidar para não sujar aquela coisa. Eu usava tamanco. Daí depois veio a alpagrata. A alpagrata era a de tipo corda, aquelas trançadas de coisa. Aí tinha. E isso aí foi a minha vida. E para estudar era um sacrifício. Hoje todo mundo, as crianças pegam um ônibus na porta da casa, tudo pertinho. Mas naquela época era 3 quilômetros carinho de a pé, tinha geada. Hoje não cai mais geada. Não, naquela época caía. Botava um barco d'água assim dentro de casa, ela congelava, ficava gelo em cima, sabe? Mas essa aí é a minha história da vida que eu passei. Eu não tenho estudo, porque não pude estudar. Agora eu te agradeço, tu consegue. E faz o futuro para te estudar, viu? Estuda o que tu pode. Seja de dia ou seja de noite, pega um caderno e estuda, faz as tuas contas. A única coisa que não me esqueci foi a contabilidade, porque eu trabalho de pedreiro, eu tinha que fazer conta. Isso eu não me esqueci, mas o resto não aprendi mais. Não sei ler. Não sei fazer... Escrever, que nem tu escreve, eu não consigo mais. Aí me deu esse AVC, essas coisas, né? Não consigo. Mas isso aí foi a história da minha vida, viu? Essa é a história do seu Pedro. Deus te ajuda que tu seja, que estuda para doutor ou advogado. Hã? É o que eu te peço. Tu ia pra escola no tempo antigo? De a cavalo, de carroça. Tu aprendeu o alfabeto na escola? Alfabeto. Tu não aprendeu? Não sabia ler. Tu ajudava os pais em casa, né? Tá bom, obrigado. Aula com 7 anos de idade. Tinha que ir a pé. As crianças estavam encarangadas, o professor ia brincar de educação física primeiro, para depois ir para dentro da sala fazer a lição. Hoje é tudo mais fácil, as crianças só saem dentro de casa, embarcam no ônibus e chegam no colégio. Mas nós não tinha essa mordomia que nem as crianças tinham. Era só um caderno, um lápis e uma borracha. Não tinha caneta, não tinha nada. Hoje eles têm tudo, né? Até telefone, tudo as crianças têm. Mudou bastante. Avô, como é que era quando tu era criança? Era bem bom. Não fazia arte, eu era muito quietinho. Só que eu ia de a cavalo na escola, numa petiça. Lá nós montávamos o que dava. Às vezes ia 8 em cima da petiça. Chegava a ficar de cabeça baixa. As minhas irmãs, minhas primas, crianças, era uma folia. Pobre bicho. Quando a avó era criança, a avó tinha que ir e voltar caminhando no colégio. Não tinha transporte. E quando a avó chegava em casa, tinha um monte de tarefa para fazer. E bem, o contrário de hoje em dia, as crianças que não precisam mais fazer essas coisas.
E a parte que a avó mais gostava é quando chovia, o fim de semana, quando a gente se sentava tudo perto do fogão, quando os pais da gente tomavam chimarrão, a gente sentava perto e eles contavam história, coisas assim, de quando eles eram criança. E e não tinha telefone, essas coisas, aí a gente prestava mais atenção, assim, quando eles contavam uma história ou coisa assim que acontecia. Hoje em dia as crianças já não, a maioria não faz mais isso, porque tem os telefones que ficam ali brincando, jogando, e aí não dão valor mais para essas coisas, mas era um tempo muito bom, aquele que passou. E assim por diante. Andava 2 quilômetros a pé, não tinha merenda, a gente levava batata doce, pão de casa, e as professoras ajudavam a comer. Oi. Também já tinha o é Antônio Sargento Cavalheiro da Silva, mais conhecido como Canarinho. Canarinho. Não tem. Tem outro aqui, ó. Não sei se é seu de quem é também. Madrugada. Eu estudava. E agora, esse aqui é para lá também, né? Eu era muito ruim. Eles me chamavam o demônio da Bíblia. Me chamavam de demônio porque eu brigava muito na escola, né? Mas eu ia, na verdade, comer merenda, claro, porque nós éramos muito pobres, né? Mas assim, uma certa vez, eu tinha um pé de ariticum, eu via muito os homens da CE subir nos postes, né? E daí eu inventei de fazer que nem eles, só que eles tinham cinto de exemplo, preparado e tudo, e eu não tinha, daí eu fiz uma borracha assim, ó, botei na cintura e atei naquele pé de ariticum e fui subindo. E fui subindo para cima e bati essa biquíni no chão. Rapaz, aí fiquei sem fala. E quando eu voltei em si, assim que consegui voltar à respiração, eu gritei, a minha mãe veio lá e eu menti, que foi as minhas vizinhas que tinham me derrubado, mas não foi, eu estava trepando sozinho ali. Eu queria ser que nem os homens da CE, subir ali assim, sabe, para cima dos postes assim, subir ali quando estava lá, a gente cair para baixo. Essa é a minha história, tá bom, meu anjo? Sim. Quando eu tinha 7 anos, eu fui para o colégio Minha Hans. O colégio é lá perto do Paulo Croce. E um dia eu ia sempre com uma amiga. E um dia eu saí de casa para ir com essa amiga. Quando cheguei na casa da amiga, antes de chegar lá no campo, eu caí. Me sujei toda de barro. Aí cheguei lá na casa da amiga chorando. Aí as irmãs da minha amiga e deram banho em mim, botaram roupa da minha amiga e eu fui no colégio. E lá no colégio todas as amigas perguntavam, oi, fui com a roupa da outra, tudo queria saber. E quando eu voltei para casa, vinha vindo para casa, minha mãe disse, oi, é uma menina lá que eu não conheço. Por causa da roupa da amiga, ela não estava me conhecendo, minha mãe. E aí eu contei que eu caí, tá bom? Era nos tempos que tu estudava no colégio? Olha, o tempo era bom, todo mundo estudava, prestava atenção, e todo mundo estava faceiro, assim, ninguém podia calar na aula, tinha que estar bem quietinho, só depois a gente podia brincar no recreio, e aí a gente podia falar, mas dentro da sala de aula ninguém falava, eu respeitava a professora. Eu sou o vô da Camille, tenho 50 anos. Uma vez quando eu era pequeno, eu e minha irmã, nós sempre andava junto, né? Pra lá e pra cá, brincava junto, né? Fazia as bagunças junto, até que um dia minha mãe, cadê os dois? Aí nós tava num canto,
lá brincando, peguei a tesoura do meu falecido vô e fomos num cantinho lá e minha irmã também pegou a tesoura. Daí eu cortei os cabelos dela e ela cortou os meus cabelos. Na verdade, nós picoteamos os cabelos, né? Daí ficou tipo um ninho de rato. Aí a mãe teve que rapar nossas cabeças. Essa é a minha história. Quando a gente era criança, a gente brincava, a gente trabalhava, a gente fazia arte. Como é que eu vou te dizer? A gente ia pro colégio a pé, longe, muito longe. A gente não tinha brinquedo. O brinquedo da gente era espiga de milho. A gente jogava taco no buraco com lata de azeite. Era lata, não um litro, era lata de azeite. A gente brincava de... Os guri usava bulica, ou se não, fazia carrinho de mandioca. Fazia os carrinhos de mandioca para brincar. E a gente tinha que trabalhar, a gente não tinha tempo muito para brincar. E na época, quando a gente era criança, os pais eram muito rígidos. Eles cobravam muito da gente. Então a gente tinha que ir para a roça, a gente tinha que fazer o serviço dentro de casa, a gente tinha que lavar roupa no arroio, não tinha máquina, não existia isso. A gente tinha que colher milho, pé de milho, assim, erva, fumo. Então a gente não tinha muita infância. A gente chegava do colégio, aí tinha sábado e domingo, brincava. Sábado e domingo um pouquinho, jogava futebol, ia pro arroio. E os pais eram rígidos na época. A gente não podia muito brincar. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que trabalhar para ajudar os pais, a gente era pobre, né? Muito pobre. E o colégio a gente caminhava quase 1 hora. Não tinha ônibus, não tinha transporte nenhum. E o que era tão engraçado era que a gente, hoje todo mundo tem suas mochilas. Todo mundo tem, escolhe o brinquedo, escolhe a mochila. A gente não tinha mochila. A gente tinha que carregar os cadernos debaixo do braço, num saquinho de arroz. E a gente ia de pé descalço pro colégio, não tinha sapato. Ou botava o sapato debaixo do braço, um chinelinho. Mas era bom, era muito bom. Era muito divertido na época da infância da gente. Então a avó não tem muito o que dizer, então a gente não tinha televisão, só tinha um rádio, não existia televisão, geladeira também não, tinha que secar a comida, carne na fumaça. Azeite. Então a infância a gente gostava da infância da gente, porque a gente brincava, tinha arroz, tinha isso, tinha aquilo, a gente brincava, hoje em dia as crianças quase não brincam. Vocês hoje em dia não brincam, vocês querem mais telefone, televisão, e na época a gente não tinha isso, a gente brincava, a gente tinha uma briguinha, de vez em quando, mas ia para casa, tomava um laço, mas era bom a infância dela, muito bom. É isso. Da violência que a pessoa vai ouvir, vai entender. Infelizmente, tá? Porque isso é bem cultura nossa, assim. Então, assim, lá na África, então, eles pegaram alguns inimigos, começaram a fazer guerrinhas. Tudo talaueco. Agora vem a... 3, 4, 5. Tá? Fala no cima aqui, ó. Elito si sama ya wulan, elito si sama ya wulan, elito si sama ya wulan, elito si sama